A editora Plug Me apresenta Vale Tudo Tim Maia, de Nelson Motta. Livro original da editora Objetiva. Leitura Nelson Motta. Minha filha ganhou um gatinho e contei a Tim que ela ia dar o seu nome ao bicho. Ele adorou. Já sei, porque é preto, gordo e cafajeste. Que nada. O gato era cinzento, magrinho e carinhoso e só nos deu amor e alegria. Esse livro é dedicado à sua memória. Nova York, julho de 1997. De manhã cedo, atendi o telefone e ouvi a voz inconfundível, em ritmo acelerado e inglês perfeito. Good morning, Mr. Nelson Motta. He's your good old friend Tim Maia, calling from room 9B of the Delmonico Hotel, Park Avenue, New York City. Que alegria! Foi a maior surpresa. Nem imaginava que o Tim estivesse na cidade onde eu morava havia 5 anos. Eu não o via desde um espetacular show no Scala, numa viagem ao Brasil uns 2 anos antes. Ô Nelson Motta, eu tô aqui sentado numa cadeira e tomando café numa mesa tão antiga que eu tô me sentindo um Dom João VI, porque tudo é antigaço aqui nesse hotel, meu irmão. Mas o fogão tá funcionando e você tá convidado a tomar um breakfast e torrar umzinho comigo. Now! 5 estações de metrô depois, cheguei à esquina da Park Avenue com a 59 e entrei no decadente Delmônicos, que não vivia mais os seus dias de glória, mas ainda mantinha os pisos de mármore, os janelões e grandes espelhos, as imensas suítes com cortinas de veludo, paredes forradas de madeira e um mobiliário escuro e antigo que davam mesmo um ar de Dom João VI doidão ao Tim Maia comendo um croissant numa cadeirona atrás de uma pesada mesa de madeira trabalhada. Tá vendo, Nelson Motta? Agora só me falta escrever com uma pena de ganso. Tim soltou uma gargalhada e se levantou para me receber. Nos abraçamos e beijamos, celebrando uma amizade iniciada em 1969, quando ele começava sua carreira, e o convidei a participar do disco de Elis Regina que eu produzia. Quase 30 anos de música, escândalos e gargalhadas. Ofereceu logo um baseado de boas-vindas. Tinha acionado suas conexões nova-iorquinas e já estava com 3 qualidades diferentes de skunk. E ainda tinha um haxixe paraguaio, coisa que eu nunca ouvira falar, mas ele recomendou muito. Enquanto enrolava um tronco do que chamava de misto quente, gritou para a secretária na cozinha da suíte. Adriana, faz umas torradas e uns ovos mexidos pro meu amigo Nelson Motta e traz mais uma rodada para mim. E traz panqueca também, e mel, e maple, e geleia. Traz tudo, Adriana. Estava muito feliz de reencontrá-lo tão alegre e bem disposto. Achei até que estava um pouco mais magro, embora ainda imenso, do que em nosso último encontro no Rio. Tim me contou em detalhes a sua epopeia de 3 cirurgias no saco e seu rompimento definitivo com o goró e a brisola. Jurou que nunca mais tinha faltado a um show, que a vida estava dura, mas estava boa. Mostrou fotos e contou histórias hilariantes sobre a viagem que fizera de Miami a Nova York, cruzando 9 estados numa limusine pilotada pelo português Bonáveres, refazendo o seu itinerário de 36 anos atrás, que terminara numa prisão da Flórida e a sua deportação para o Brasil em 1964. E, passando o braço de urso pelos meus ombros, mandou a Adriana tirar uma foto do nosso encontro. Os dois felizes e sorridentes. Animadíssimo, Tim estava com 55 anos e me parecia razoavelmente saudável, para os padrões Maia, muito afetuoso e doidão como sempre. Contou que iria a Tarrytown, a 1 hora de Manhattan, em peregrinação aos lugares onde vivera dos 17 aos 18 anos. Lembrou de dramas e comédias dos seus 5 anos nos Estados Unidos, a iniciação na maconha, a primeira prisão, a descoberta do rhythm and blues e do soul, os 19 endereços diferentes onde morou em Nova York.
Entusiasmado com seu estúdio e seus novos trabalhos, Tim me deu os 4 discos que havia gravado no último ano e estava lançando pela sua gravadora Vitória Régia, a única que paga aos sábados, domingos e feriados depois das 21 horas, com uma dedicatória que me comoveu, uma das mais honrosas que já recebi. Com o respeito do Tim Maia. Pô, vindo de quem não respeitava ninguém, ou quase, era uma condecoração. Desfrutar da sua amizade e testemunhar sua carreira era um privilégio. Um incessante espetáculo de grande música e alta comédia, protagonizado por um personagem único em sua paixão pelo excesso, de talento, de volume, de peso, de comida, de sexo, de drogas, de amor à arte, de cafajestice e agressividade, de ternura e generosidade, sintetizada em seu grito de guerra. Mais grave, mais agudo, mais eco, mais retorno, mais tudo! Só consegui sair depois de horas e horas de muita conversa e gargalhadas, entre várias rodadas de café completo, ovos mexidos e incessante carburação, me divertindo com as histórias que qualquer ficcionista consideraria inverossímeis, mas eram apenas fatos e acontecimentos corriqueiros do cotidiano de Tim Maia. Mas que ficcionista seria capaz de criar um personagem como Tim Maia? E quem acreditaria? Os Maia. Maria Imaculada Maia nasceu em 1902 na vila de Cebolas, no interior do estado do Rio, filha única de uma negra e um italiano de olhos azuis. Sua mãe, Carolina Caetana Nogueira, havia abandonado o marido, também negro, para viver com o mascate italiano Antonio Regina. Nessa família com vida confortável, Maria Imaculada nasceu e cresceu, mas, por motivos nunca revelados, talvez uma outra família na Itália, nunca foi registrada pelo pai. Apaixonada e sonhadora, Carolina foi muito feliz por algum tempo. Antônio ia frequentemente à Europa para renovar suas mercadorias, trazia lindos presentes, mas as viagens começaram a ser mais frequentes e mais longas as ausências. Carolina ficava em casa, vendo o tempo passar na janela, criando a filha, costurando e esperando. Costurava cada vez melhor, passava temporadas trabalhando na fazenda dos pais Leme e em outras da região cafeeira de Paraíba do Sul, que disputavam os seus serviços. Maria Imaculada era adolescente quando seu pai viajou para a Itália e nunca mais voltou. Sumiu sem deixar rastros. Sua mãe enlouqueceu de amor. Sua vida se tornou uma eterna espera. Ela ouvia passos e dizia: "É o Antônio." Sentia sua presença em tudo. Pedia à filha que colocasse o nome dele em seu primeiro filho. Foi tomada por uma profunda e irreversível depressão. 2 anos mais velho que Maria Imaculada, Altivo nasceu em 1900, também em Cebolas, filho do português Manuel Rodrigues Maia, conhecido como Neca Maia, e de Joana Maria da Conceição, uma índia escura, de origem amazônica, de cabelos lisos e negros em longas tranças, que fumava cachimbo e gostava de uma boa briga. Mestiço de pele clara, muito simpático, com belos dentes branquíssimos, Altivo conhecia Maria Imaculada desde garoto, e com 18 anos, quando a viu saindo da missa de domingo, linda em um vestido feito pelas mãos exímias de Carolina, disse ao pai: "Eu vou casar com essa moça." O pai achou graça, mas o advertiu: "Se você quer namorar essa moça, primeiro tem que usar uma gravata." No domingo seguinte, de gravata, Altivo pediu Maria Imaculada em namoro e foi aceito. Já estavam noivos, felizes e enamorados, quando a bomba estourou. A mãe do noivo, uma índia quizumbeira, brigou feio com a da noiva, em depressão cada vez mais profunda, e exigiu que o noivado acabasse imediatamente. Separado à força de sua amada, Altivo foi para o Rio de Janeiro, mas continuou se correspondendo com Maria e esperando que a vida melhorasse e a raiva entre as mães passasse.
Foi trabalhar, primeiro como copeiro e depois como garçom, na mansão da família Modesto Leal. Juntou um dinheirinho, aprendeu a cozinhar e foi trabalhar como cozinheiro em uma pensão, sonhando em algum dia ter a sua. Em 1922, no aniversário da cidade, Altivo voltou a Cebolas, de gravata, para enfrentar não só sua mãe, como a ex-futura sogra, que havia até arrumado um noivo para a filha. O amor venceu. As mães ficaram com seu ódio e os filhos se casaram e foram morar no Rio de Janeiro, onde Altivo alugou um velho casarão na rua Afonso Pena, na Tijuca, e abriu a sua pensão. A clientela inicial era de alguns hóspedes da pensão em que ele havia trabalhado. Aqui logo se somaram novos fregueses, atraídos pela comida farta, saborosa e barata do seu Altivo, feita em um velho fogão a lenha. A pensão tinha 5 quartos e 5 mesinhas na sala, e Maria ajudava nas compras, na arrumação e a servir a comida. Logo nascia o primeiro filho, que Maria chamou de Antônio, cumprindo o prometido à mãe. Altivo ficou furioso. Queria que tivesse o seu nome. Maria prometeu que o próximo teria, mas ele emburrou e disse que depois não queria mais. Quando o segundo filho nasceu, Altivo foi o nome escolhido de comum acordo. Com suave firmeza, a católica e recatada Maria conseguia tudo do alegre e festeiro Altivo e comandava a vida do casal, da cozinha para fora, enquanto criava os filhos. Antônio, Altivo, Hugo, Maria Aparecida, José, Isolda, Luzia, João, Luiz, Maria Imaculada, Ana Maria e, finalmente, Sebastião. No dia 28 de setembro de 1942, na rua Afonso Pena, 24, minha mãe, Maria Imaculada, concebeu o gordinho mais simpático da Tijuca e recebeu o nome de Sebastião Rodrigues Maia. Tijuca, 1954, 60 quilos. É a puta que te pariu! Gritava Sebastião quando algum moleque na rua o xingava de Tião Marmiteiro. Carregando 2 pilhas de marmitas penduradas na ponta de uma vara, atravessada sobre os ombros, como um pescador de carnaval, Tim percorria as ruas da Tijuca sob o sol escaldante do meio-dia, quando os outros 3 moleques que ajudavam na pensão não davam conta das entregas. Tião tinha 12 anos, estudava de manhã no ginásio Vera Cruz e odiava entregar as marmitas com as refeições preparadas por seu Altivo. As irmãs ajudavam na cozinha e na limpeza, e Tião era encarregado das entregas quando os pedidos aumentavam. A vida era dura, mas era doce, salgada e apimentada no casarão dos Maia. Seu Altivo suava a camisa no fogão a lenha, a freguesia crescia e, graças à amizade de Maria Imaculada com os capuchinhos da igreja de São Sebastião, seu Altivo ganhou um fogão velho a gás italiano dos padres, quando eles compraram um novo. Com o dinheiro que estava economizando para o fogão, seu Altivo surpreendeu Dona Maria comprando um telefone, um dos raros nas redondezas. Ela achou que era falta de juízo, coisa de gente rica, mas ele argumentou que estava investindo no seu trabalho, e os pedidos se multiplicaram. Tião não tinha do que reclamar. Mais de 20 anos o separavam de seu irmão Antônio e, sendo o caçula, era mimado pelos pais e pelas irmãs mais velhas que o paparicavam como um filho. Cuidavam de suas roupas, preparavam sua merenda, levavam o menino no colégio. Esperto, preguiçoso e comilão, Tião era mesmo o gordinho mais simpático da Tijuca, o único dos 12 irmãos a ganhar uma bicicleta inglesa de segunda mão que seu Altivo fora praticamente obrigado a comprar no seu 12º aniversário. No casarão da Afonso Pena, os quartos eram amplos, de pé direito alto. As meninas dormiam em um e os meninos em outro, menos Antônio, o mais velho, que já era funcionário do Ministério do Trabalho e tinha seu próprio quarto, cheio de imagens de santos e livros de religião.
Antônio puxara a mãe, mas era ainda mais religioso. Ia à missa e comungava diariamente. Frequentava com assiduidade a Igreja dos Capuchinhos e a Cúria Metropolitana. Era um católico militante, quase um padre. Para o bem e para o mal, a saborosa comida do seu altivo era cada vez mais apreciada e a freguesia aumentava, e com ela o peso nos ombros e nas pernas gorduchas do pequeno Sebastião. A bicicleta era inútil nas ladeiras da Tijuca. Num dia de calor alucinante, empapado de suor, louco de fome e puto da vida, Tião se arrastava pela Tijuca com seus sapatos 2 números maiores, que Dona Maria comprava para durar mais, quando passou por uma pracinha de terra, onde um bando de garotos descalços jogava futebol com uma bola de borracha. «Entra aí, Tião!» gritou Erasmo, um menino da mesma idade, moreno e grandalhão, que morava na rua Professor Gabizo com a mãe, o padrasto e 2 tias baianas e bonitonas que frequentavam a pensão e recebiam galanteios do seu altivo e olhares ciumentos de Dona Maria. Tião baixou as marmitas e sentou num banco à sombra de uma árvore. Tirou a camisa, enxugou o suor do rosto e da barriga roliça e, quando se preparava para adentrar o terreno, teve uma ideia melhor. Abriu as marmitas e comeu um pedaço de frango de uma, um croquete de outra, um bifinho de panela aqui, algumas batatas fritas ali e fechou com pedaços de goiabada e queijo tirados de 3 marmitas diferentes. Ao mesmo tempo, Tião aliviava a fome e o peso das marmitas. As porções do seu altivo eram fartas, ninguém notaria. Desistiu da pelada e encontrou uma nova motivação nas entregas. Tião tirou os sapatos folgados que lhe faziam bolhas nos pés, pendurou-os na vara das marmitas e saiu cantarolando um sucesso do rádio, como gostava de fazer, baixinho, para amenizar o peso, as ladeiras e a raiva de ouvir a molecada gritando Tião Marmiteiro. Cantava sambas de Ângela Maria e Calbi Peixoto, baiões de Carmélia Alves, boleros de Anísio Silva e do trio Los Panchos, que ouvia no rádio da casa, desde cedo ligado em alto volume. Caminhava marcando o ritmo das músicas no asfalto quente. Na mesma praça, pouco depois, teve sua primeira e única briga com Erasmo. Enquanto seu padrasto esperava, faminto e impaciente, pela marmita do seu altivo, Erasmo desconfiou dos motivos do atraso. Olhou da janela e viu Tião jogando bola na praça e as marmitas, certamente aliviadas de algum peso, esfriando no chão. Desceu furioso e, com a autoridade do seu tamanho, chamou Tião à responsabilidade. Mas logo voltou correndo para casa, perseguido pelo marmiteiro aos palavrões, com uma barra de ferro na mão. Ficaram alguns dias distantes, mas logo reataram a amizade. Depois de entregar a última marmita, Tião voltava para casa de bonde, saltando com surpreendente agilidade quando o cobrador se aproximava. Depois pegava outro bonde e completava o resto do trajeto antes que o cobrador cumprisse seu dever. E assim transformava em sorvete as moedas que o pai lhe dava para a passagem. Quando chegava em casa, a grande mesa já estava posta, todos falavam ao mesmo tempo, o rádio tocava alto e Tião enchia o prato. Diante dos pratos cheios de boa comida, seu altivo brincava, feliz da vida. Eu não tenho essa pensão para ganhar dinheiro, é só para alimentar meus 12 filhos. Com 13 anos, Tião finalmente conseguiu se livrar das marmitas. Depois de muitos apelos e promessas, seu altivo concordou que o filho fosse trabalhar como contínuo numa firma da Praça Sans Penha. Passaria as tardes entregando cartas e pacotes, buscando lanches e fazendo pequenas tarefas no escritório, ganhando meio salário mínimo. Nos primeiros dias, Tião se sentia feliz como um escravo alforriado.
3 meses depois, era despedido porque não fazia nada direito, não aceitava críticas e respondia mal-criado aos chefes. No emprego seguinte, nas mesmas funções, durou ainda menos. Mas disso ninguém em casa precisava saber. Com as tardes livres, Tião se sentia solto como o vento. A Tijuca era o coração do Rio de Janeiro. Com os moleques da rua, conheceu a cidade de leste a oeste, do Andaraí, Grajaú e São Cristóvão aos morros do Salgueiro e do Turano, e de norte a sul, da Usina e do Alto da Boa Vista ao Flamengo e à longínqua Copacabana. Como a cidade era tão grande e o tempo tão curto, Tião começou a matar as aulas de manhã para conhecer o Rio ainda melhor. Sem o peso das marmitas, cantava com mais prazer quando caminhava pelas ruas, praias e favelas da cidade maravilhosa. Além de cantar, comer e passear pela cidade, Tião adorava batucar. Em qualquer lata que aparecesse, em qualquer objeto que produzisse algum som, ele logo fazia um samba, um baião ou um mambo. Seu altivo gostava, achava que o filho tinha muito ritmo e teria lhe dado a bateria que ele tanto pedia se os seus parcos recursos permitissem. Mas o que seu pai da terra não podia lhe dar, seu pai do céu lhe ofereceria, por intermédio de Frei Cassiano, um capuchinho da igreja de São Sebastião. Tião recebeu como um milagre a notícia de que os padres bancariam um conjunto musical para os garotos da vizinhança. Comprariam os instrumentos e eles poderiam ensaiar no salão paroquial. A família era muito católica e a missa de domingo obrigatória. Quem faltava ficava de castigo em casa, sem poder ir ao cinema. Além de Antônio, muito ligado aos padres, Dona Maria Imaculada ia à missa diariamente e vivia fazendo novenas com senhoras da paróquia. Foi para atender um pedido dela que Tião, meio a contragosto, fizera um breve estágio como coroinha da igreja de São Sebastião. Mas seu momento preferido era quando o padre dizia «Ite missa est», e ele respondia aliviado «Deu graças». Aos 14 anos, o ex-marmiteiro formava seu primeiro grupo musical e assumia os vocais e a bateria viril, nova em folha, dos Tijucanos do Ritmo. Com Tião PM no trompete, Valdir no saxofone, Valtinho no acordeon e Edson Trindade no violão e nos vocais, os Tijucanos do Ritmo animaram as quermesses e domingueiras no salão paroquial, tocando sucessos do rádio, como Cerejeira Rosa e Lisboa Antiga, até o seu prematuro fim, numa briga coletiva em que a bateria foi destruída. Quando fez 15 anos, Tião exigiu e teve o que nenhuma de suas irmãs jamais ousou sonhar: uma festa-baile, como de uma debutante. Além de ter um xodó especial por Tião, seu altivo era festeiro, promovia serenatas em casa, frequentadas por seu amigo Ismael Neto, criador do conjunto vocal Os Cariocas, e outros músicos importantes, e adorou a ideia. Tião debutou com tudo a que tinha direito: música, dança, comida, bebida e alegria. Pouco depois, Antônio voltou de uma viagem a Roma com os capuchinhos e, junto com os terços bentos pelo Papa para presentear a família, trouxe um violão italiano para Tião. Com Edson Trindade, China e seu irmão Luiz Maia, Tião formou seu primeiro conjunto vocal. O quarteto não chegou a ter nome, pensou-se em chamá-lo Universal, mas nem chegou a fazer alguma apresentação. Acabou em pancadaria ainda nos ensaios, quando Luiz sugeriu que Tião não tocasse nas cordas, mas batucasse nas costas do violão como um bongô. O instrumento foi destroçado no conflito. Mas Tião não parou de tocar. Aproveitou uma velha mesinha de cabeceira jogada fora por uma vizinha, usou-a como caixa acústica, adaptou o que sobrara do braço, as cravelhas e as cordas mais graves do falecido violão e criou uma espécie de baixo acústico. Desta vez, o santo milagreiro foi mesmo de casa. Compadecido, seu altivo comprou a duras penas um bom violão
e matriculou o filho num curso na rua Barão de Itapajipe. Tião se dedicou de corpo e alma ao instrumento e aprendeu rápido. Ficava horas cantando e se acompanhando ao violão, tinha muito mais prazer em cantar. Cantava cada vez melhor. Seu coração musical batia mais forte pela grande novidade do momento, o rock and roll, que ouvia na hora da Broadway, na Rádio Metropolitana, todos os dias às 5 da tarde. O programa tinha um segmento com a parada de sucessos da Cashbox e era a única possibilidade de ouvir Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard e Chuck Berry no rádio carioca. O melhor do rock, para um violonista principiante, era que 3 acordes bastavam para acompanhar todas as músicas. O resto era um ritmo forte e pulsante com a mão direita. E isso não faltava a Tião, que logo desenvolveu uma batida swingada de rock e cantava Long Tall Sally imitando Little Richard, Tutti Frutti imitando Elvis Presley e Bapalina, um rock de Ronnie Self, que no inglês de Tião virava babulina. Seu altivo adorava a música e cada vez mais se sentia ligado ao filho caçula, feliz com seus progressos musicais, encantado em vê-lo mais em casa e relativamente sossegado. Mas para Tião não bastava cantar e tocar para a família, e logo ele passou a se apresentar em quermesses e festinhas do bairro e a frequentar uma turma de adolescentes que se reunia no restaurante Lanchonete Divino, na esquina da Rua do Matoso, com a Doc Lobo, ao lado do imponente Cine Madrid. Como a maioria dos garotos da turma, Tião nunca tinha dinheiro para as pizzas, os hot dogs, sundaes e ice cream sodas do Divino, e quase sempre se contentava com uma Coca-Cola, que adorava. Ao longo do grande balcão, alguns rapazes mais velhos e abonados tomavam cerveja e Cuba Libre. Nas mesinhas da calçada, jovens casais de namorados saíam do cinema e lanchavam, olho no olho e canudos de palhinha na boca, dividindo o mesmo milkshake, e Tião os invejava duplamente. No Divino, que começou a frequentar com os amigos Edson Trindade e Arlênio Lívio, Tião conheceu Paçoca, Nenel, Mandoca, Pinto Nu, Sérgio Maluco, Wellington e reencontrou seu velho companheiro de peladas, Erasmo, então com 17 anos, que chegava sempre na garupa da Vespa de Almir, o único motorizado da turma. A turma adorava música, filmes e carros. Todos tinham visto as fitas de Elvis, de James Dean e de Marilyn Monroe e eram fãs do Fantasma e do Capitão América. Todos gostavam de rock, e quando aparecia um violão, era uma rara oportunidade para o mulato gordo e pobre dar o ar de sua graça, com a sua sensacional batida de Long Tall Sally e os seus gritos a Little Richard. Mas, quando não havia violão, Tião sofria com as piadas e os deboches dos rapazes e a absoluta indiferença das moças. Padecia com sua fome de pizzas, shakes e, como todos os outros garotos, a fome permanente de sexo. A noite em que tocou Bapalina foi só alegria. Entusiasmado, Tião viu que até algumas meninas que estavam em volta aplaudiam. O pessoal gostou tanto que ele teve de bizar a pedidos. "Ô Babulina, Babulina, oh she's my gal." Voltou para casa feliz e faminto, devastou a geladeira e dormiu como um anjo. No dia seguinte, encontrou Erasmo no Divino e disse que estava pensando em adotar o apelido de Babulina. O pessoal gostava da música, ele estava cantando em muitas festas, era uma ótima oportunidade de se livrar da memória detestável do Tião marmiteiro. Erasmo achou que o apelido cabia bem no gordinho. Lembrava Bolinha, ficava até engraçado, mas também fez uma advertência. "Olha, Tião, eu acho legal esse apelido de Babulina, mas pode dar problema. Tem um cara lá no Rio Comprido, da turma dos Cometas, que de vez em quando aparece aqui, que também toca violão, também canta essa música e também tem o apelido de Babulina. O cara pode não gostar. Como ele é muito mais alto e mais forte que você, dizem até que é capoeirista,
Não sei não, hein, Tião? Tião aparentemente não se importou, mas na noite em que o Babulina do Rio Comprido apareceu no Divino, ficou muito nervoso e até pensou em ir embora. O cara era um mulato alto e atlético, com pinta de jogador de futebol, estava com um violão numa capa de lona e se chamava Jorge Ben. Com seu estilo malandro de falar e de andar, ele tinha mesmo um jeito de babulina. Quando Erasmo apresentou Babulina a Babulina, Tião ficou nervosíssimo e fechou a cara. Jorge foi simpático e cordial, achou divertida a coincidência, tirou o violão da capa e começou a tocar e a cantar Babulina. Teve que insistir várias vezes para que Tião cantasse junto, mas ele só entrou quando alguém gritou: "Canta aí, ô Tião Marmiteiro!" E aí entrou furioso, cantando forte e enchendo o ar do Divino com a sua voz de trovão. A noite acabou em samba e rock, em frente ao apartamento da veterana prostituta Lili, que havia iniciado muitos garotos da Tijuca. Tião havia debutado sexualmente aos 15 anos com uma certa Penha, que era feiosa, não tinha um hálito lá muito perfumado, mas dava para todo mundo, era só pedir. Com a família de Edinho viajando, ela enfileirou Tião, Erasmo, Arlene e o dono da casa. Tião foi o quarto da fila, e depois o oitavo e depois o 10º. Mas a maior contribuição do Babulina do Rio Comprido à turma do Divino não foi musical, e sim futebolística. Driblador e estiloso, avante impetuoso, Jorge batia um bolão em campo. Estava até fazendo testes para o juvenil do Flamengo e foi um formidável reforço para o time do Divino. Foram muitos os sábados de glória, jogando em campos de várzea em Pilares, Caxias, Guadalupe, goleando adversários e comendo churrascos depois dos jogos. Embora não jogasse, Tião nunca deixou de acompanhar o time, especialmente nos churrascos. Mas, por via das dúvidas, sempre levava um lanche ou ficava tomando conta do lanche do pessoal. Na volta de uma dessas excursões futebolísticas, como o churrasco tinha sido fraco e o trem atrasara muito, parte do time resolveu fazer uma boquinha no restaurante popular do SAPS, um serviço de alimentação da Previdência Social, ao lado da estação da Praça da Bandeira. Além de comida quase de graça, o restaurante dava diversão e arte. Um locutor anunciava os nomes no microfone e cantores amadores subiam em um tablado e cantavam, acompanhados por um violonista. O time não precisou pedir 2 vezes e logo Tião se apresentou e foi anunciado como o Babulina da Tijuca. Naquela tarde, o Babulina do Rio Comprido não tinha jogado e o Divino fora derrotado. Com a batida forte e ritmada do seu violão, Tião cantou com perfeição Little Darling, do grupo vocal The Diamonds, e foi aplaudido com entusiasmo pelo restaurante lotado. Na volta para casa, começou a pensar em formar um conjunto vocal para cantar as músicas sensacionais do The Platters, The Diamonds, os sucessos do momento no rádio, além dos rocks de Elvis, Little Richard e Chuck Berry. Tião sempre gostou de conjuntos vocais. Seu altivo tinha discos do Bando da Lua, dos Anjos do Inferno, dos 4 Ases e um Coringa, do conjunto Farroupilha. O irmão Antônio era amigo de Ismael Neto e Severino Filho, integrantes dos Cariocas, que faziam harmonias vocais arrojadas e dissonantes à maneira dos grandes grupos jazzísticos americanos, como os Hi-Lows e os Four Freshmen. Tião adorava ouvir os cariocas, com cada voz fazendo uma melodia e todas se encontrando num acorde cheio de timbres e notas diferentes que soavam como uma só. Em outubro de 1957, a União Soviética lançou com sucesso o satélite artificial Sputnik, abrindo a era espacial na frente dos americanos. Tião vibrou. Tinha grande atração pelo cosmo, muita curiosidade pelo espaço sideral e até acreditava em seres de outros planetas e em discos voadores. Quando começou a pensar num nome para o seu futuro grupo,
que também seria moderno, voaria alto e seria admirado por todos, achou que The Sputniks seria perfeito. Chamou Arlênio Lívio, sobrevivente do natimorto conjunto universal, e Wellington Oliveira, que cantava bem e tinha uma razoável pronúncia de inglês, indispensável porque o grupo só cantaria músicas americanas. Uma noite, levado por Arlênio, seu colega no curso supletivo da Escola Ultra, Roberto Carlos apareceu no Divino e foi apresentado a Tião como candidato à última vaga nos Sputniks. Era um moreninho magrelo de Cachoeiro do Itapimirim, de cabelos crespos e olhos tristes, que adorava rock e cantava muito bem, segundo Arlênio. Tião chegou com metade do rosto coberto por uma máscara de borracha, para proteger o nariz rachado em uma briga de rua. Estava mal-humorado e não foi com a cara do magrelo, mas Roberto ficou louco quando o viu fazendo a sua batida de Long Tall Sally no violão. Aquilo não lhe saía da cabeça. E assim que voltou para casa, no subúrbio de Lins e Vasconcelos, ficou tocando no violão até aprender, ou quase, né? Foi dormir com muita vontade de fazer parte daquele conjunto vocal do Gordinho Mascarado. O encontro seguinte foi na pensão do seu altivo e Dona Maria, agora na Rua Barão de Itapajipe. No porão quarto estúdio de Tião, Roberto cantou Tutti Frutti, Long Tall Sally e Little Darling, e todos gostaram, até Tião. Certamente por narcisismo, já que o Roberto tocava Long Tall Sally com uma batida bem parecida com a dele. O branquelo de voz doce foi aceito. Os Sputniks estavam na rampa de lançamento. Começava a contagem regressiva. Os ensaios foram tensos, com muitas brigas na escolha do repertório, dos solistas e de quem tocaria o violão. A solução foi manter os dois, com Tião tocando o mais rítmico e Roberto o mais harmônico. Roberto sabia muito bem o que queria, o mesmo que Tião, ser um solista, um cantor popular. The Sputniks era apenas uma plataforma de lançamento. Os dois queriam voar alto. Sob a liderança caótica de Tião, os horários de ensaio eram aleatórios. Em meio às confusões, a melhor parte era sempre o final, quando seu altivo chegava com uma bandeja de sanduíches, salgadinhos e rabanadas para os briguentos famintos. Muitas vezes, a convite de Dona Maria, todos acabavam subindo para a sala e sentavam-se à grande mesa para jantar com a família e os pensionistas. Roberto gostava mais do romântico e topetudo Elvis, e Tião preferia o negro, gay e escandaloso Little Richard, de batom, com as unhas pintadas e a cabeleira arrepiada, tocando piano com os pés e fundando uma nova escola musical, agressiva, transgressora e swingada, uma das mais poderosas influências na história da música pop americana. Em dezembro de 1957, graças ao irmão Antônio, Tião e os Sputniks fizeram sua estreia oficial no Salão Paroquial da Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, na Tijuca. E agradaram muito. Foram convidados pelos padres para se apresentarem depois das missas dominicais. O convite era honroso, mas o horário cruel. 9 da manhã. Foi o primeiro e único show nesse horário na breve carreira dos Sputniks. A apresentação mais importante do conjunto foi justamente num dia de derrota. Na festa de aniversário do Clube Municipal, na Rua Adoc Lobo, ficaram em segundo lugar no concurso de calouros. Mas foram os primeiros na sorte, porque um amigo do Wellington gostou tanto que prometera apresentá-los ao produtor Carlos Imperial, que tinha um programa na televisão e era louco por rock. Nenhum Sputnik tinha ouvido falar do Imperial, mas ele seria decisivo na vida de Tião e Roberto. Carlos Eduardo Corte Imperial era de Cachoeiro do Itapimirim, como Roberto. De origem aristocrática e estilo cafajeste, era filho de um banqueiro e uma dona de colégio, e morava com a família em um triplex em Copacabana. Imperial adorava música e tinha uma sessão de 15 minutos, o Clube do Rock, todas as terças-feiras,
no programa de variedades que Jaci Campos apresentava diariamente na TV Tupi na hora do almoço. Foi no Clube do Rock que Tião e Roberto conheceram o Gordo Imperial, compositor, produtor e empresário artístico, o principal divulgador do rock and roll no Rio de Janeiro, que também promovia shows em clubes da Zona Norte e dos subúrbios. Depois de um breve teste numa sala da emissora, no antigo Cassino da Urca, Imperial escalou-os imediatamente. Foi a primeira e única apresentação dos Sputniks na televisão. A estreia vitoriosa na TV, cantando Little Darling em arranjo idêntico ao da gravação original do conjunto The Diamonds, marcou também o início do fim do grupo, quando, depois do programa, Tião e Roberto bateram boca aos gritos na porta do estúdio e quase saíram no tapa. A confusão começou depois do programa. Tião estava com fome e foi com Arlene Wellington comer um salgado num bar. Roberto ficou na porta da televisão e, quando viu o Imperial saindo, lhe disse que também era de Cachoeiro do Itapemirim, que imitava Elvis Presley e tal. Imperial tinha gostado da apresentação dos Sputniks e deixou que o Roberto cantasse alguma coisa de Elvis. Depois de ouvir Tutti Frutti e Jailhouse Rock com Roberto se acompanhando no violão, Imperial não teve dúvidas e escalou para o próximo programa. A turma voltou do bar. Roberto contou feliz a novidade e Tião a recebeu como alta traição. A terra tremeu. Os berros ecoaram pelas históricas paredes do Cassino da Urca. Seu filho da puta! Eu boto você no meu conjunto e você vai cantar sozinho, porra! Roberto tentava explicar que os números de Elvis não prejudicariam em nada o trabalho com os Sputniks, mas Tião estava irado, tomado de um ciúme devastador, de um ódio mortal. No dia seguinte, se reuniram para ensaiar na casa de Tião. Tinha um show marcado no domingo, no Colégio Mackenzie, no Meyer, onde ganhariam uns trocados. Tião continuou criticando e provocando Roberto durante todo o ensaio, que terminou com gritos de "tu não canta porra nenhuma" e Roberto saindo sem dizer uma palavra. No domingo à tarde, no Mackenzie, Tião, Arlênio e Wellington esperaram mais de 1 hora e tiveram que fazer o show sem Roberto. Os Sputniks tinham ido para o espaço. Na terça-feira seguinte, Tião soltou uma saraivada de palavrões quando viu Carlos Imperial na televisão anunciando no Clube do Rock. Alô, brotos, vamos tirar o tapete da sala e afastar os móveis, porque hoje é dia de rock. E agora com vocês, o Elvis Presley brasileiro, Roberto Carlos. Tião espumou de raiva ao ver Roberto entrar sorridente com seu violão e cantar Jailhouse Rock, sentado em uma lambreta e cercado por jovens que dançavam rock and roll. Se ele é o Elvis Presley, então eu posso ser o Little Richard, e muito melhor, pensou Tião, pegando o violão e tomando um ônibus para o Cassino da Urca. Procurou Imperial, anunciou o fim dos Sputniks e obrigou a ouvir um Long Tall Sally eletrizante. Imediatamente foi escalado, ainda que meio a contragosto, porque Imperial não tinha simpatizado nada com aquele gorducho encrenqueiro, mas não era surdo nem burro. O cara cantava demais, talvez melhor até que Roberto, e seria um sensacional Little Richard brasileiro. Só não podia se chamar Tião, que não era nome de artista. Imperial sugeriu Tim, e ele não gostou. Achou meio afrescalhado, mas acabou aceitando. Outro que cantava muito era o secretário de Imperial, mulato folgado e simpático de Copacabana, que estava sempre ao seu lado e seguia pelos estúdios com uma prancheta na mão, anotando escalações e providências de produção. Tim gostou logo dele, de suas gírias da Zona Sul, da sua malandragem, do seu humor carioca, ficaram amigos. E logo se tornaram colegas no Clube do Rock, quando ele também começou a ser escalado por Imperial. E agora com vocês, o Harry Belafonte brasileiro, Wilson Simonal. O jamaicano Belafonte era a sensação do momento. O calypso,
a grande novidade dançante, e The Banana Boat Song, seu maior sucesso. Foi o número de estreia do seu cover brasileiro, cercado de brotos que ondulavam os quadris na levada caribenha. O Brasil entrava em 1958 com um novo presidente, o mineiro Juscelino Kubitschek, e o ano começava cheio de promessas e esperanças. O governo JK ia de vento em popa. Logo surgiriam os primeiros carros nacionais, novas estradas seriam abertas, Brasília entraria em construção acelerada, o Brasil começava a descobrir o futuro. E no futuro despontava a televisão. A era do rádio já era. O rock crescia, e com ele os novos ritmos da juventude, o twist, o rally-gally, o calypso e o cha-cha-cha. Além de comandar o Clube do Rock e o programa de rádio, Imperial organizava shows que percorriam bares, festas e clubes de subúrbio, apresentando as novidades e ganhando uns trocados. O Clube do Rock entrava em cena com a banda Os Terríveis, Vitor Sérgio e Edson Moraes nas guitarras, Amilcar na guitarra havaiana, João Maria na bateria e o próprio Imperial fazendo umas mise-en-scène no piano e no acordeon. Os solistas, Roberto Carlos e Paulo Silvino, e o conjunto vocal Dry Boys, os Garotos Enxutos, formado pelos irmãos Roberto e Wilson Simonal, Marcos Moran, Edson Bastos e José Ari, e o negão Tony Checker, de quase 2 metros de altura, que depois adotaria o nome de Tony Tornado, fazendo mímica e dançando. O palco pegava fogo quando o gordo chamava os dançarinos Maria Gladys, Cidinho Cambalhota, Nilza, Bolão e Clito para ensinar ao público como se dançava o tal do rock and roll. Braços para um lado, pernas para o outro, volteios e rodopios, acrobacias e movimentos sensuais e provocativos que horrorizavam os pais e levavam ao delírio os filhos dos subúrbios cariocas. Para o bem ou para o mal, o rock era mesmo o que o juiz de menores de São Paulo pensava quando proibiu a entrada de quem tivesse menos de 18 anos em filmes de rock, argumentando que o novo ritmo é excitante, frenético, alucinante e mesmo provocante, de estranha sensação e de trejeitos exageradamente imorais. Quando o local do show era mais ajeitadinho, num teatro ou num pequeno cinema, Imperial encenava um número de grande efeito, explorando o pouquíssimo conhecimento que as plateias suburbanas tinham do novo mundo do rock and roll. Colocava Paulo Silvino, que era um mulato alto, de olhos verdes e voz de barítono, vestido com uma capa tipo Humphrey Bogart, anonimamente sentado na plateia. E, em dado momento, como se fosse um americano que estava por ali por acaso, ele era chamado por Imperial e subia ao palco, abria a capa dramaticamente e cantava um trepidante Tutti Frutti, imitando a voz e o rebolado de Elvis. Era sempre aplaudidíssimo quando fechava a capa e voltava para o seu lugar. Imperial achava que Silvino tinha mais futuro na comédia do que na música. Por sua natureza turbulenta e pela desconfiança de Imperial, Tim foi chamado poucas vezes para integrar as caravanas roqueiras nas noitadas suburbanas, quando era apresentado como o Little Richard brasileiro. Da turma, Tim só mantinha proximidade com Erasmo, que formara com Arlênio Lívio, China e Edson Trindade o quarteto vocal The Snakes, os Cobras, para acompanhar os cantores do Clube do Rock, e estava sempre no Divino, na garupa da Vespa de Almir. Como ninguém tocava qualquer instrumento nos Snakes, Erasmo pediu ao amigo que o ensinasse a tocar violão. Tim mostrou-lhe os 3 acordes do rock e disse que o resto era só ritmo e malandragem. Foi um ano extraordinário. Em junho de 1958, pela primeira vez e contra todas as expectativas, a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo de Futebol na Suécia, goleando os adversários e encantando o mundo com sua arte de jogar bola. A Tijuca e o Brasil explodiram de alegria. O ancestral complexo de vira-lata e a sina de perdedor do Brasil se dissolviam no ar, entre foguetes, jatos de lança-perfume e gritos de vitória de carnaval.
O governo JK vivia seu melhor momento, e o Brasil se contagiava com seu otimismo e arrancava para o futuro. Com 16 anos na Tijuca, Tim sentiu o mesmo impacto que Erasmo, Roberto e Jorge Ben ao ouvir pela primeira vez no rádio aquela estranha música com aquele cantor mais estranho ainda, num ritmo contagiante que ninguém jamais tinha ouvido. João Gilberto cantava Chega de Saudade e inventava a bossa nova. Ao mesmo tempo, em São Paulo, o jovem estudante de arquitetura Chico Buarque sentiu o mesmo impacto, como o acadêmico de direito Edu Lobo, em Copacabana, e os universitários Gilberto Gil e Caetano Veloso, em Salvador. A vida de todos esses rapazes tão diferentes e da música brasileira não seria mais a mesma depois daquele disco. O rock, fustigado por precoce desgaste pelos novos ritmos dançantes, por Elvis Presley fora de cena prestando serviço militar na Alemanha, pela morte de Buddy Holly, pela prisão de Chuck Berry e a conversão de Little Richard a pastor evangélico, parecia estar em decadência irreversível, uma moda que tinha passado. E com ela, o futuro do Elvis e dos Little Richard brasileiros. Todos estavam apaixonados pela bossa nova de João Gilberto, por aquele ritmo sincopado, que parecia samba, mas não era samba, por aquele cantor de voz pequena e doce, cantando aquela melodia sinuosa e aquela letra coloquial, cheia de diminutivos. Tudo era muito diferente, oposto mesmo ao rock and roll elétrico, direto e barulhento. Sem patrocínio, o Clube do Rock saiu do ar e Carlos Imperial partiu por uma temporada nos Estados Unidos. Os pais poderiam recolocar os tapetes na sala, porque não era mais dia de rock. E eles eram indispensáveis nas noitadas de bossa nova em Copacabana, para os brotos se sentarem no chão, sem sapatos, tocando violão e cantando as novidades da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Bem baixinho. Ao contrário do rock, em que 3 acordes de violão resolviam, a bossa nova de João Gilberto se baseava em sequências harmônicas complexas, acordes dissonantes, divisões rítmicas dificílimas de tocar, uma batida quase impossível de se repetir. Ficou mais dura a vida dos aspirantes a bossanovistas, como Tim, Roberto e Erasmo. Chega de Saudade tinha dezenas de acordes diferentes, a maioria deles completamente desconhecidos para Tim. No seu porão calorento, ele lutava com as cordas e os dedos gorduchos na procura da sonoridade certa e da batida perfeita. Ouvia o LP de João Gilberto o dia inteiro e logo aprendeu a tocar Saudade Fez um Samba, que era mais facilzinha, e depois Se é Tarde Me Perdoa, da nova dupla Carlos Lira e Ronaldo Bosco. Apaixonado pela bossa nova e por uma garota do bairro que não o notava, que não se mancava e não percebia o seu afeto, fez a sua primeira experiência no gênero, com o sambinha Mancômetro. Se eu fosse você, compraria, amor, um mancômetro francês e saberia o quanto eu gosto de você. Erasmo vibrava, jamais se esqueceria daquela música tão ingênua e divertida. Aprendia novos acordes com Tim, tiravam músicas juntos, faziam planos de ter um conjunto de bossa nova, de morar em Copacabana e de comer todas aquelas garotinhas que iam à praia de maiô de 2 peças e apareciam nas fotos da Manchete e de O Cruzeiro em volta da turma da bossa nova. Os encontros no porão, além da comida do seu altivo, tinham o atrativo extra de uma janela gradeada ao nível da rua, com a perturbadora visão de pernas e coxas das moças que passavam pela calçada. A primeira namorada de Tim foi a morena Deusuíte, uma garota de tipo meio indígena, com cabelos pretos e lisos, que tinha o apelido de Deusi. O namoro não durou muito, mas logo Tim estava de novo apaixonado. Voltando de uma aula de datilografia na Praça da Bandeira, passou pela Rua do Matoso e viu uma menina bonita, de pele clarinha e olhos tristes, debruçada numa janela que dava para a calçada. Trocaram sorrisos, se apresentaram, conversaram e riram. Tim foi feliz para casa e voltou no dia seguinte. Marlene,
que era paraplégica e passava o dia em uma cadeira de rodas, estava sempre na janela, por onde Tim passava todas as noites. Logo estavam namorando. Primeiro na janela, depois dentro de casa, e aos domingos ele a levava de cadeira de rodas para passear na Praça Sans Penha. No início de 1959, Carlos Imperial voltou dos Estados Unidos e levou um susto. A bossa nova tinha tomado conta da cena. A garotada estava fascinada com a batida de João Gilberto. Nem os suburbanos queriam mais saber de rock. As academias de violão pipocavam em Copacabana para ensinar aos jovens a batida da bossa nova, como ele e seus pupilos ensinavam a dançar rock and roll. O divino da Zona Sul era o Bob's, no coração de Copacabana. O porão de Tim era o luxuoso apartamento de Nara Leão de frente para o mar, onde a turma se reunia para cantar e tocar bossa nova. O Cine Madrid era o gigantesco Rian, na Avenida Atlântica, onde jovens enlouquecidos pelo rock rasgaram as cadeiras na estreia de Ao Balanço das Horas. Imperial era o rei das garotinhas de Copacabana. Fazia parte da turbulenta e temida Turma da Miguel Lemos. Convivia com lambretistas e jovens de casacos de couro e canivetes de mola no snack bar, no Posto 6. Era a antítese da bossa nova e desprezado pelos garotos sofisticados que gostavam de jazz e cultuavam a bossa, que debochavam de seus programas de rock na televisão com seus mímicos e bailarinos suburbanos. Os rapazes de Copacabana não queriam nem saber de forasteiros da Zona Norte e desconfiavam de tudo que vinha de um cafajeste como Imperial. Liderada por Ronaldo Boscoli, que era namorado de Nara Leão e parceiro de Carlos Lira e Roberto Menescal, a turma da Bossa Nova estava fazendo nos colégios, clubes e festas da Zona Sul o que o Clube do Rock fizera nos subúrbios. Mas para Tim, Roberto e Erasmo, o Gordo Imperial era a única ponte, ou túnel, possível entre a Zona Norte e a Zona Sul. A coisa estava feia para os neobossanovistas tijucanos. Com o oportunismo e a agilidade que o caracterizavam, Imperial logo começou a compor bossa nova, à sua maneira, parodiando-a, e passou a levar Roberto Carlos a festinhas de bossa nova, quase sempre sem ter sido convidado, e a apresentá-lo como o futuro príncipe da bossa nova. Produzido por Imperial, o ex-Elvis Presley brasileiro gravaria 2 compactos com bossas do Gordo, que não tocariam no rádio, não venderiam e nem o tornariam conhecido, e muito menos aceito na turma da bossa nova. O problema de Roberto era que ele cantava igualzinho a João Gilberto, o que não deixava de ser uma façanha, Mas já havia um João original e insuperável. E as músicas de Imperial, diante das de Tom Jobim, Carlos Lira e Roberto Menescal, eram apenas caricaturas de bossa nova que ninguém levava a sério. Mas mesmo assim, Roberto agradava. Com sua voz doce e afinadíssima, cantava com muito charme. Seu olhar tristonho e sua aparência desprotegida faziam as mulheres suspirar. Com um repertório melhor e um pouquinho mais de personalidade, certamente seria um ótimo cantor de bossa nova. Já Tim, com seu timbre grave e seu estilo exuberante, era o oposto do minimalismo gilbertiano. Mas ele amava a bossa e a cantava à sua maneira, com força e alegria, sonhando em algum dia gravar um disco com os cariocas. Se para Roberto, que era branquinho e bonitinho, e cantava igualzinho a João Gilberto, e ainda era protegido de Imperial, estava tão difícil, a coisa estava feia e preta para o gorducho Tim e o grandalhão Erasmo, que não conheciam ninguém em Copacabana e nem sequer tinham dinheiro para chegar até lá de ônibus. Erasmo convenceu Imperial a levá-lo a algumas festinhas, mas se sentiu tão mal, tão deslocado, tão estrangeiro, que logo percebeu que aquela nunca seria a sua praia, por mais que ele quisesse. O que Erasmo, Tim e Roberto queriam muito, mas muito mesmo, era fazer parte da turma da bossa nova. Cantar em português, canções novas e lindas, sem copiar cantores americanos em músicas de 3 acordes.
Mas os liderados de Ronaldo Boscoli eram muito fechados. Garotos brancos de classe média que se achavam donos da bossa e desprezavam tudo o que se passava longe da praia de Copacabana. Restava voltar à Tijuca e aos 3 acordes do rock. O Sonho Americano, 1959,